No último bloco, conhecemos Fabiano, dono da Conceito, uma ótica única, mas que parece ser dividida em duas. Uma loja que o dono vê e uma loja que o cliente vê. Apesar do nome, o que mais falta é justamente definir o conceito. Não existe conceito de atendimento, não existe conceito de gestão. Para chegar ao próximo nível do seu negócio, algumas decisões precisarão ser tomadas. Hoje vamos acompanhar a jornada do Fabiano em busca da essência da sua loja. Os especialistas em varejo Atílio, Dino e Tiago vão acompanhar de perto os próximos passos da Conceito em A Loja que Vence. A loja Conceito eu fiquei impressionado e foi um desafio porque o Fabiano não tem muita clareza, ou não tinha antes do nosso encontro. Além disso, nós tomamos uma decisão muito forte, porque reposicionamento de marca, reposicionamento de gestão, de atendimento, focado no cliente que ele precisa e não o que ele quer, foi algo assim que vai mudar a história da Conceito. Eu percebo que as estratégias, as ações que a gente sugere, ele realmente pega e executa. Penso que ele tem um desafio que é formar a gestora dele, formar a líder de vendas para que ele possa se ocupar de fato da expansão do negócio dele, que ele ainda está muito envolvido no dia a dia da loja, nas questões ligadas ao operacional da loja, e isso vai impedir ele de ter as próximas lojas, que é um dos desejos dele. Você já teve formação em liderança? Você já foi desenvolvida como líder? Eu sou formada em administração, né? Pós-graduada em gestão de vendas. Trabalho aqui há 8 anos, né? Eu sempre fui direcionada, eu era vendedora e quando eu peguei o cargo de gerência eu não tive a prática, né? Eu fui aprendendo sozinha. O que eu tenho hoje sobre liderança é a questão mais da prática, desse tempo que eu tô aqui, e também na parte mais burocrática, né? Mais de teoria, né? Sim. Que me levou à prática, não tive nenhum treinamento. Você não teve uma formação, não. Né? Então o que a gente vai fazer com a Vandresa é uma formação para potencializar esse conhecimento técnico dela em uma liderança treinadora que consiga transmitir todo aquele conhecimento que ela tem do negócio para as pessoas baterem meta mais regular. Os números mostram a distância que tem de performance ali e agora eles vão ter novos 4 vendedores. Se você não forma aceleradamente, o resultado não vai vir, eles não vão bater meta esse ano. Então é um desafio complexo que, se for pelos moldes antigos, vai levar 6 meses para formar uma pessoa. Imagine. Então a gente tem que ter técnica de desenvolvimento para que eles possam performar o mais rápido possível e bater meta. O atendimento é tão impecável quanto o Fabiano acredita que é? Existe um método, uma linha, um conceito a se seguir por toda a equipe comercial? Bom, definitivamente não foi isso que Tiago encontrou ao fazer o cliente oculto. Atendimentos descontinuados, WhatsApp mal utilizado e, nas simulações de venda, falta de boas perguntas. Dessa forma, como o vendedor pode entender de verdade quem o cliente é e o que ele precisa? Como saberá o que ofertar para aquele caso? Será possível mudar todo o atendimento? Quando eu fiz aquele exercício com a Karen, em primeiro lugar que eu queria ver a realidade. É sempre importante você saber como que as coisas são e não como as coisas são faladas. Em segundo ponto, que eu queria demonstrar de maneira clara para o Fabiano a realidade. Então, para quebrar esse cristal que ele tinha dentro da empresa, eu mostrei os atendimentos que a gente fez de cliente oculto. Então eu mostrei, ó, não foi atendido, não deu sequência, o atendimento foi ruim, mostrei evidências, porque caso contrário seria muito difícil dele comprar essa ideia, e fiz o atendimento porque ela foi a primeira em vendas recentemente. Então se a número 1 atende daquele jeito, imagine o resto. Então eu queria deixar bem explícito para que ele minimizasse as objeções quando eu desse feedback sobre o que eu pensava da loja. O maior erro que a Karen cometeu no atendimento foi não visualizar o cenário, ou seja, fazer perguntas inteligentes que encantasse depois. Porque ela saiu da abordagem e ela não pesquisou a necessidade, ela não pesquisou a urgência, o meu gosto, o meu estilo. Então o que vira uma metralhadora de oferecimento de produto? Ó, tem esse,
Então é uma loteria, ou gosta ou não gosta, etc. Mas veja as opções que a gente tem de produtos, são milhares. A depender do humor, do tempo, do estilo de cliente, ela não fecharia nunca aquela venda. Então, quando você faz perguntas inteligentes, você filtra um monte de produtos para alguns que vai atender aquela necessidade daquele cliente, e aí você consegue ser mais preciso na hora de encantar. Olha, para você que falou que queria desse jeito e daquele, eu tenho esse, que tem esse benefício e tal, a negociação é muito mais facilitada e o fechamento é mais certo. Eu penso que na Conceito a gente vai ter uma oportunidade de marketing bem interessante. Conceito é uma loja que não tem conceito e ela vai passar a ter conceito. Com o conceito de loja, a gente vai ter os insumos, os ingredientes para o novo conceito de marketing dele. E aí vem naturalmente uma reinauguração e vem uma nova linha de comunicação. Eu penso que ali a gente vai ter um campo bem interessante para criar, para desenvolver um padrão que ele não tem hoje e de fato diferenciar ele das outras óticas, porque hoje ele se parece muito com outras óticas. Muito bem, agora com o Leandro Magalhães da Bem Digital para mais uma análise da ótica conceito. Leandro, você tem bastante experiência com ótica, né? Oi, Dino, tudo bem? Tenho, já fiz campanhas aí para várias cidades no Brasil, sempre com esse objetivo de levar o cliente para a loja ou para o WhatsApp, principalmente, né? Não necessariamente o e-commerce, mas o digital é bastante importante nessa jornada. A ótica tem uma característica, na minha opinião, em relação ao digital, que ele é o começo da jornada, né? Não necessariamente ele é o fim, porque muitas vezes o cliente tem que provar, tem que verificar como é que fica no rosto, né? O cliente precisa entender a diferença entre lentes, são tecnologias diferentes. Então, não necessariamente a gente vai fechar no WhatsApp, mas o WhatsApp é uma baita de uma ferramenta para venda em ótica, né? Ao invés de você sair pegando aleatoriamente pessoas na rua, né, para levar para sua loja, o WhatsApp faz essa função, né? Você, através das redes sociais, divulga os produtos e capta esse interessado, que a gente chama do lead, através do WhatsApp, e aí você joga ele para uma trilha de relacionamento, chamando ele para a loja, ou até mesmo vendendo um delivery, por exemplo. A Conceito experimenta bastante coisa em marketing, eles anunciam bastante, então eles têm um marketing agressivo, eles têm um marketing realmente presente. O Fabiano ele investe até mais do que deveria, então eu vejo que ali a gente não vai ter muito problema em propor soluções novas, em propor alguns testes para ele, porque ele realmente executa. O que ele precisa é de uma agência melhor, né, que cuide mais da identidade dele. Algumas coisas são feitas dentro de casa e aí não fica com uma identidade, aí você tem a logomarca na fachada, é uma logomarca, no Instagram é outra, em alguns materiais aparece uma outra. Então assim, tá faltando uma agência que dê padrão para a comunicação dele e potencialize aquilo que ele já faz de bom em marketing. Falando de loja com estratégia de marketing e também em gestão, um ponto importante que a gente vai ter que trabalhar naquela loja é o totem de alta precisão, porque quando você tem o diagnóstico certo, você tem a distância, não é qualquer óculos que vai funcionar, além das perguntas inteligentes. A própria jornada precisa ser redesenhada, né? Quer dizer, primeiro ele vai no totem, porque eu tenho certeza. Como é que é hoje? Só vai para o totem depois escolher o produto que ele quer. Por que o totem não pode vir uns passos anteriores para impactar, para encantar, né? Para gerar aquela uau! E aí vai para a escolha do óculos. Aquela máquina que ele utiliza para fazer diagnóstico, ela não deveria ser só isso. Ela deveria ser um show de demonstração. E eles não fazem isso para a jornada de compra do cliente. Eu penso que aquele equipamento é uma grande carta na manga do marketing da ótica conceito, porque a gente vai poder explorar ele de N formas. Inclusive, um vídeo recente que ele fez do equipamento entregou 5 vezes mais interações e visualizações do que outros vídeos. Isso é um sinal que o público tem curiosidade sobre esse equipamento, só que ele precisa ser muito mais explorado. Uma outra questão, a Vandresa será uma grande evolução na ótica conceito, porque ela tem um conhecimento técnico muito forte, a equipe a vê como líder, só que ela não estava como liderança estabelecida, como alguém que ali está desenvolvendo continuamente ou que contribui diretamente com o resultado, não pelas mãos, porque ela vendia e fazia o número acontecer, mas por transmitir esse conhecimento, ser treinadora de todos os demais. Então ela é um personagem que tenho certeza que vai crescer, que vai evoluir e que vai fazer diferença. O meu papel é demonstrar para o Fabiano que este é o caminho e que se ele um dia quiser ter a segunda, a terceira, a 10ª loja, precisará dela como líder bem estabelecida. Ou seja, ele tem que largar o osso, fazer ela crescer, dar oxigênio para ela, para que ele possa crescer por consequência.
Quando você compara a mídia social com a loja, é duas coisas que não acontecem. Parece que eu não estou na mesma loja. As fotos são bem tratadas, há até uma brincadeira, mas a loja ela é neutra, ela é apática, né? É uma loja genérica, né? A gente poderia considerar uma loja genérica uma loja que faz seu papel genérico. Estive conversando com uma das vendedoras, ela ainda falou assim, eu acho que a loja tem que ter mais fotos. Aí eu fiquei imaginando, já tem muito produto e mais fotos, a loja vai ficar poluída. Ela falou que os clientes querem ver como que fica aquele óculos no rosto das pessoas. E aí eu identifiquei, sabe o quê? Que quase não tem espelho na loja. Não tem. Eu tive que ir para Cuba para ver. A impressão que eu tenho, o aspecto que a loja dá hoje, é que tem muito produto mais antigo, meio fora de moda, né? Eu não sei se é o produto que é assim mesmo agora ou se é o aspecto da loja. Eu acho que é a exposição do produto. Quando ele fala que ele tem muito produto, eu não acho que ele tem muito produto como ele fala. Porque a gente viu 2 pontos isolados de relógio, o relógio estava até em cima de uma cuba, por exemplo, e depois nós tínhamos apenas uma quantidade de óculos aqui e aqui. Mas o que acontece? Não tem o descanso visual do óculos, que seria muito simples, que é todos os óculos estão enfileirados e deveria ter um descanso a cada 2 ou a cada 3 fileiras. Então você vê um pouquinho de óculos, vê um outro pouquinho de óculos, vê um outro pouco de óculos. Dessa maneira, um alívio entre eles. Quando coloca tudo, fica massificado. Mas a pergunta é, será que o público dele não gosta disso? A maior dúvida agora, como ela vai ser equalizada? Como que nós vamos transmitir esse conceito? O que a gente não pode é assustar o público que está passando e fala, essa loja não é para mim. É muito cara. Agora ficou caro. Uhum. Eu já achava caro, agora que ela ficou caro mesmo. Bom, sobre a ótica conceito, eu vejo que tem uma dúvida no ar ainda em relação ao público preferencial dela. O Fabiano disse que ele quer um público que prestigie produtos melhores, que tem um poder de compra para comprar um ticket maior, compre marcas badaladas. Ele diz que ele mira nesse público, seria a forma dele se descolar das redes de ótica. Por outro lado, ele está num shopping que é um shopping de bairro. O Shopping Via Catarina é um shopping popular. Eu tenho a impressão que ele quer uma coisa, mas ele está num lugar que traz outro público para ele. E ao mesmo tempo ele está flertando com a história de produtos um pouco mais baratos, ou lançar a marca dele, ou introduzir produto para não perder o orçamento. Eu acho que tem uma decisão aí que precisa ser tomada por ele. Palhoça, tem a Pedra Branca que tem esse público A aí, tem o público classe A normal e B, que é o maior volume da minha loja hoje, e tem o C e D. Eu não queria mais atender o D, porque eu não tenho condições de atender o D, que o D faz muito volume. Eu não vou largar o B e o C, por exemplo. Só que isso é uma tendência de atender cada vez menos ali esse público. Então assim, o meu alvo é A, B para cima, mas eu vou continuar atendendo um pouco do C. Mas eu não vou ficar focando no público C. Você tem que escolher se você quer vender para 5% da população ou para 95% da população. A definição de público não é uma ciência exata. Eu gosto de olhar sempre 2 coisas. Primeiro, que público está mais disponível e que não é tão bem atendido pelos nossos concorrentes. Então, quais são os segmentos de público, qual é o perfil de cliente que o meu concorrente não está dando atenção? E esse segmento se sente mal atendido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, historicamente, a gente performa em qual tipo de cliente? O próprio negócio tem essa resposta, né? Nós não precisamos necessariamente pivotar, que a gente chama, né? Quer dizer, mudar completamente o nosso público. Não é essa a ideia. A gente precisa olhar para o passado e dizer qual é o perfil de cliente que nos últimos anos deixou um ticket médio maior, ou seja, gastou mais, comprou com mais frequência, indicou mais a nossa loja. Aí a gente também tem um bom caminho. Para dar o próximo passo rumo a uma gestão estruturada e a um aumento no faturamento, Fabiano precisa tomar algumas decisões que refletem a conceito. Quem é o seu público-alvo? Qual será o diferencial, o verdadeiro conceito do atendimento? Como a estrutura da loja poderá atrair mais clientes e facilitar a jornada de compra? A partir do seu histórico, qual será o novo posicionamento da loja? Nem sempre é necessário pivotar toda a estratégia, mas é preciso olhar para os dados, para a história da loja. Ali podemos encontrar muitas respostas sobre a essência de um negócio.
Fabiano começou a se questionar. Será que ele tem visto a Conceito por uma ótica muito particular? Ele terá coragem para se desvincular da perspectiva que sempre teve sobre o seu negócio e, mais especificamente, sobre a sua gestão e começar a encarar o seu histórico real? Saberemos o que acontecerá com a Conceito no próximo bloco de A Loja que Vence.